Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, do NJE do Sescom. Eu sou Carolina Zapparoli, mulher branca, tô com cabelo enrolado, comprido, e estou vestindo uma camisa branca de listras azuis. E hoje nesse terceiro episódio, eu vou ter o prazer de conversar com ela, que o currículo é vasto, então eu vou ter que ler. Ela é natural de Campinas, atuou 15 anos em gestão de crise e relacionamento com o cliente. Atualmente ela está no time de comunicação da Reafro, que é uma rede de afroempreendedor, que desde 2015 fomenta e estimula atividades empresariais de empreendedoras negras e indígenas. Ela é facilitadora e colunista da Aulé EdTech, rede de colaboração e troca de conhecimento que conecta mulheres pretas ao projeto de marketing e conteúdo. Mentora de vendas e negócios na 3B Delas, que acelera negócios femininos, com mais de 10 mil mulheres impactadas. Mentora de carreira voluntária na Despertar, top voice LinkedIn da comunicação empresarial e lidera também alguns treinamentos que eu tive a honra já de participar. Eu vou citar algum deles, que foi a importância da diversidade e inclusão para negócios, representatividade na liderança, igualdade de gênero e os avanços das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Dentre todos esses temas que eu comentei aqui, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Vou ter um enorme prazer de entrevistar Danúbia. Parabéns, seja bem-vinda, Dan. Obrigada, Carol. Primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente já se conhece há algum tempo e é sempre uma honra poder contribuir e dialogar contigo. Vou fazer minha autodescrição, né? Como eu sou também especialista em diversidade e inclusão, a autodescrição ela serve para fins de acessibilidade, pensando nas pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, né? Hoje estou com os meus cabelos trançados da cor loira, com uma outra trança aqui do lado. Estou usando um kimono, né? Mas ele, assim, é bem colorido, bem minha cara. E ninguém vai ver aqui, mas eu faço coleção de All-Star. Então, estou aqui com o meu All-Star branco hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Dan. Você sempre traz muito rico a conversa contigo, então fico muito contente que a gente pode trazer isso para o nosso público. E vamos começar, que hoje o papo é legal. Muita coisa. Começando com você, Dan. Queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi sua trajetória, quais foram os principais desafios aí nesses 15 anos de trabalho e também nessa parte agora sendo mentora. Como é que foi sua trajetória até aqui? Perfeita. Antes de eu começar, eu sempre gosto de falar um pouquinho de onde eu vim, né, para que as pessoas consigam entender um pouco do meu contexto, do meu território. Eu nasci e cresci em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Sempre saúdo meus ancestrais também, meu pai e minha mãe, que já não estão mais aqui. Tenho um irmão chamado Leonardo, sou companheira do Guaraci. E, historicamente, Campinas é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. Então, eu vim aí de um contexto muito forte, né, dentro das estruturas. E toda a minha construção profissional, ela se deu basicamente dentro do corporativo, né? Já comecei no corporativo, exceto entre 2007 até mais ou menos meados de 2010. Eu trabalhei na Unicamp, né? Trabalhei lá como estagiária para terminar a faculdade, depois entrei num processo seletivo numa terceirizada e depois em 2010 eu retorno no corporativo. E de 2010 até 2021, eu passei por 3 grandes companhias seguradoras, sempre na área de vendas, relacionamento com o cliente. Então, atendia corretores de seguros. Sempre gosto de fazer uma brincadeira, né? Sou ariana com ascendente em Áries, então falou que eu tinha que bater meta e ganhar alguma coisa, era comigo mesma. Mas, em algum momento, essa questão do racismo, ela me atravessou, né? Por conta das minhas tranças. Eu sempre falo que eu sou uma camaleoa, né? Então, de tempos em tempos eu tô mudando, hora com tranças, hora com meu cabelo black. E foi um processo que me adoeceu. E durante esse processo eu comecei a fazer uma reavaliação da minha vida profissional. Durante esses 10 anos, praticamente, foi quando eu comecei também a pensar nessa transição de carreira para diversidade e inclusão. Fiz algumas imersões, isso foi lá na época da pandemia. Então, naquela época que quase todas as pessoas enlouqueceram, foi quando eu decidi voltar a estudar e algumas questões começaram a me incomodar. E foi quando eu comecei a fazer algumas especializações de diversidade e comecei a entender um pouco mais também como essa estrutura me atravessou enquanto mulher preta. Que até então, desculpa te interromper, mas até então não tinha
tanta lucidez quanto a isso? Eu tinha em relação à mulher, né? Eu sempre trabalhei em empresas muito conservadoras. Então, eu sempre brincava que para você ser promovido na época, você tinha que ser casado numa delas, né? Que era o padrão das pessoas que eram promovidas. E ter aquela família de comercial de margarina. Perfeito. Falo que até então eu nunca tinha pensado em casar. Falei, caraca, então vou continuar aqui fazendo o que eu sempre tô fazendo. Né? Mas aí quando eu comecei a fazer a leitura desses ambientes, eu não enxerguei tanto a questão do racismo. Mas eu falo que eu tenho grandes amigos até hoje dessa época, e um dos meus melhores corretores, que hoje são meus amigos pessoais, foi ele que me alertou. Um homem branco, ciente dos seus privilégios, e quando ele veio ter uma conversa comigo numa das companhias que eu fiz um processo seletivo para a superintendência, que eu sempre deixei claro para todo mundo onde eu queria chegar. E quando ele foi falando um pouquinho dessas estruturas, quando eu fui fazendo essa leitura, eu falei assim, realmente. E vai dar. Tipo assim, tem coisas que infelizmente não tem muito o que a gente fazer, né? O que eu poderia fazer naquele momento seria eu, Danúbia, me movimentar. E comecei a ter essas percepções. Eu falo que daí o nosso viés que é inconsciente, né? Ele começa a ser consciente, a gente começa a entender mais como que essas estruturas funcionam. E migrei depois para algumas companhias, mas o fato mesmo de eu ter passado por esse processo do racismo, mesmo eu tendo feito esse movimento, né? Tentando enxergar como eram as outras estruturas, realmente me fez repensar. E aí eu sempre digo para todo mundo, nem toda pessoa negra consegue fazer esse movimento que eu fiz. Porque eu sou uma mulher negra de pele clara, então dentro da diversidade a gente fala das questões da passabilidade, né? Então quanto mais próximo da leitura do que é dito o belo, do que é dito um estereótipo padrão, não só de beleza, mas até de profissional, você consegue ter alguns acessos. Alguns privilégios. Exatamente. Mas esses acessos, eles são limitados. Poxa, você pode, mas você pode ir até aqui. Não... E ainda continuam alguns atravessamentos. E ainda continuam alguns atravessamentos. Então, e naquela época, o porquê que me adoeceu, né? A gente estava logo no pós-pandemia. Na época, eu era a única provedora financeira da minha casa, né? Eu morava com a minha mãe era uma mulher com deficiência. Então, simplesmente tive que engolir o choro. Como se diz. Falei, poxa, a vida segue, mas eu estava conseguindo fazer esse planejamento. Aproveitei que eu estava ganhando uma grana legal. Consegui me planejar, inclusive financeiramente, porque não é fácil fazer esse movimento, né, para conseguir fazer essa transição de carreira para a diversidade. Mas eu sempre digo que, como eu vim de uma escola clássica de administração, eu sempre digo para as pessoas que eu já sabia trilhar esse caminho das pedras, quero me preparar financeiramente, criar uma estratégia de mudar a minha rede de relacionamentos. Simplesmente foi mudar, né? Você se preparou para essa transição. Exatamente. Pensava em ficar um tempinho mais, mas quando foi um tempinho depois, eles me mandaram embora. E aí, foi aquele momento de tipo assim, caraca, o que eu vou fazer? E tem um outro atravessamento, né? Eu tinha acabado de completar 40 anos também. Então, pro mercado de trabalho, a gente, né, já tá velha. Mas eu falo, sempre tô aqui cheia de energia. Mas como eu criei essa rede de relacionamento dentro desse setor de atividade que eu fiquei muito tempo... No dia que a galera ficou sabendo, gente, eu desliguei meu telefone por uns dias, né? As pessoas que eram mais próximas, eu falei assim, gente, eu realmente preciso repensar o que eu quero pra mim. E aí, passado alguns dias, tinham outras companhias me procurando, eu agradeci todos os convites, eu falei, gente, eu preciso mudar. E eu vou fazer esse movimento. Até tudo acontecer, cara, a Danúbia fez mais um monte de coisa. Fui tentar ser social media, mas é uma coisa que não me apetece. Sempre solo, Dan? Tipo, você não pensou em entrar em um outro negócio, mesmo que seja de diversidade, por exemplo? Na época eu pensava em fazer esse movimento até para conhecer como que funcionava, né? Então, quando foi eu fui mandada embora em 2021, aí em 2022 eu passei pela Transcendemos, né, com a Gabi Augusto. Fiquei lá com ela 1 ano e meio. Eu falo que para mim foi uma escola. E foi aonde eu realmente abri esse leque para poder entender, né, não só o que as empresas, as organizações precisam fazer dentro desse universo da diversidade, mas entender a dinâmica do dia a dia, né? Então lá eu fazia parte de vendas, que é a minha paixão também. Continua sendo, né? Continua sendo, legal. Não tem jeito.
Mas alguns movimentos que eu queria fazer começaram a acontecer precocemente, porque eu comecei a visitar algumas empresas e eu comecei a ser convidada para palestrar. Sim. Por conta, né, dos meus marcadores sociais e porque eu tinha essa vivência no corporativo. Sabia a linguagem, né? Exatamente, assim. Sabia a linguagem, sabia entender. Eu sempre tento nas palestras, principalmente quando eu falo sobre raça, fazer com que as pessoas negras daquele ambiente, elas se sintam confortáveis em também trazer as suas histórias. Perfeito. Porque às vezes o amiguinho do lado não tem nem noção do que aquela pessoa passa no dia a dia. Qual foi a trajetória? E como que isso é impactante para as pessoas no final do dia me falarem assim, poxa, Danúbia, eu trabalho com essa pessoa há tantos anos e eu nunca imaginei que ele passasse por racismo. E um deles um dia confidenciou que a polícia abordou ele na porta da empresa. Na porta, com o crachá na mão. É isso, e provavelmente com os colegas de outras raças talvez não teria acontecido, né? Exatamente. Mas eu falo que aí todo esse processo, eu fiz um outro movimento, então eu falo que hoje eu trabalho de forma autônoma dentro dos projetos da diversidade, né? Também estou concluindo a graduação de Relações Públicas, o que me ajuda a ter esse olhar para a parte comunicacional, que também é outra paixão, não tem jeito, né? Eu falo que tudo para mim comunica diversidade, né? Mas que ao longo desse processo, eu falo que todas essas etapas da Danúbia enquanto profissional é o que validam a Danúbia nesse caminho de mentoria hoje. Entendi. Que é muito precisou dessa base, né? Para que você conseguisse dar esse e numa das... Eu até recordei esses dias num workshop que eu participei numa das empresas que eu tava, e que eu achei esse caderninho esses dias, que era muito sobre gestão do tempo. Como você se vê daqui 5, 10, 15, 20 anos. E eu tinha escrito ali algumas coisas que eu falo que subconscientemente eu acabei trilhando esse caminho, que era esse caminho ou de ensinar, ou de ser mentora. Legal. E eu nem lembrava que eu tinha escrito sobre isso. Tá tudo aqui dentro, né? O desejo tá aqui dentro, né? O desejo já tava aqui. Sim. Mas eu sempre digo, né, que o meu lema dentro da diversidade e inclusão, sempre falo que é pensar em deixar os ambientes mais legais, né, para as pessoas dos grupos subrepresentados. E aí a gente fala de pessoas com deficiência, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas 40+, mas em especial para as pessoas negras. E hoje, enquanto mentora de carreira, eu vejo o quanto que as pessoas, principalmente as mulheres, passam por esses atravessamentos. E eu faço muito terapia para não adoecer junto. Imagino. Porque você também tá nessa trajetória, né? Você também é uma nova empreendedora, tá aí construindo sua carreira solo. Então, eu também tô nessa trajetória, mas eu vejo o quanto... eu falo que essa galera que é jovem há menos tempo do que eu, é uma galera que tá se letrando muito mais cedo. Eu falo que são vocês que vão mudar essa estrutura. A estrutura de não mais passarem por atravessamentos. Porque na época da minha mãe, a gente tinha aquela questão do chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com certeza. Hoje, a questão de se olhar para a liderança tem que ter esse olhar da construção do colaborativo. De ser o líder ali que engaja e não o líder que só manda. E o engajar, ele perpassa por você entender um pouquinho dos atravessamentos de todos os grupos. No mínimo, conhecer os seus liderados, né? No mínimo, conhecer os seus liderados. Exatamente. Qual é a dor deles ali para você poder Então, quando eu vejo meninas, para mim são meninas muito jovens e já com burnout, eu falo assim, caraca, precisamos mudar muita coisa. A gente tá adoecendo muito rápido, Muito rápido. Mas o bom é que algumas organizações já enxergam esse movimento, até porque eu sempre gosto de falar, né? Nós somos CPFs dentro de um CNPJ, mas nós também somos pessoas consumidoras. Perfeito. Então, já tem aí vários estudos que dizem que as pessoas hoje, elas compram de marcas que elas entendem que comunicam com seus valores, né, que apoiam ações de diversidade aí de todos os grupos subrepresentados. É uma galera que tem grana, né? Falo que quem não estuda o mercado e acha que não é necessário fazer, tá perdendo dinheiro. Aproveitando até esse gancho, eu acho que uma das pautas maiores que devem te perguntar é muito legal, diversidade e inclusão, né? A gente gosta de incluir todo mundo, mas no final das contas todo mundo quer grana, né? Exato. Então, no negócio ninguém abre para não ter lucro, né? Pelo menos na maioria dos nossos negócios hoje em dia não é assim.
E como é que você traz o benefício da diversidade e inclusão para dentro de um negócio? Por exemplo, agora a gente está falando para a maioria de empresários contábeis. Então, entendendo esse cenário de uma empresa corporativa, como que a diversidade e inclusão pode trazer uma vantagem financeira, vamos dizer assim, para ser bem específico? Porque eu sei que tem várias outras vantagens que a gente vai dissertar aqui, mas... eu vou trazer aqui dois pensamentos, né? A gente tem que pensar a diversidade em 3 eixos, e aí, independente do tamanho do negócio, que ele perpassa por marketing de produto, tá? Então, se a empresa, ela não pensa que talvez ela comunicar de alguma forma que soe racista, homofóbica ou machista, ela vai ter uma perda financeira. Eu sempre brinco com as pessoas que eu converso, né? Quando eu vou falar sobre diversidade, mas por que eu devo fazer? Porque, de repente, alguém pode ir lá publicar na internet, como falo que a internet hoje é o lugar que mais cancela as pessoas, inclusive as marcas. Poxa, mas eu não tinha uma equipe diversa para poder entender e falar assim... Rapaz, isso aqui não dá pra ir no ar, não. Sim. Vamos ter problemas. A gente tem vários casos atuais agora, né? Muita coisa. Uma brecha, alguém faltou diversidade na equipe de marketing, né? Faltou diversidade na equipe de marketing. Eu falo que eu gosto de citar um dos casos, que já não é tão recente, que eu acho que foi em 2021, que foram o caso das vinícolas. Salton, Garibaldi e Aurora. Exatamente. Que contrataram uma terceirizada de recursos humanos, que mantinham ali pessoas colaboradoras em condições análogas à escravidão. Só que quando você também contrata um fornecedor, você também é responsável solidário. Sim. Só que não é o nome do fornecedor que vai sair na manchete. Exato. É a tua marca. E aí, como que você reverte? Então, tem toda uma questão, né, de você... Todos os seus... a gente fala de stakeholders, né, em inglês. Que é aquela toda coisa de você entender toda a cadeia de fornecedores e clientes, né, dentro da sua própria empresa. Exatamente. E aí você vai olhar, assim, eu fiz... meu companheiro me deu uma sugestão, que eu gosto de colecionar rolha. Aí tava até quase cheinha. Ele falou assim, por que você não tira as rolhas, né, da Salton, Garibaldi e Aurora, só pra gente ver como é que vai ficar? Gente, ficou menos do que metade. E não consigo mais. Não dá pra desver, né? Não dá pra desver. Então, é muito importante pensar, principalmente nessa questão reputacional. Sim. Depois ele passa por pessoas, não tem jeito. As empresas, elas são compostas por pessoas. Sim. E se as pessoas não se sentem parte pertencente daquele processo, elas não vão engajar, não vão produzir. E se a organização não dá, principalmente, um espaço seguro para que essas pessoas possam ser quem elas são, elas não vão ficar. Perfeito. Então, inclusive a rotatividade, a gente pode dizer. Inclusive a rotatividade, exatamente. Falta de diversidade pode gerar, né, problemas com os seus fornecedores, problemas com os seus clientes. E dentro da sua equipe pode ter uma rotatividade por não se encaixar, Sim, né? Não só rotatividade, engajamento e uma série de situações. E hoje também já tem uma pesquisa que diz que aproximadamente 88% das pessoas colaboradoras que ou estão transicionando ou estão buscando uma oportunidade, elas questionam as organizações a respeito de políticas de diversidade. Então, é isso mesmo. Esses dias eu até comentei com você, né? Fui fazer uma entrevista e a candidata me entrevistou. Perguntou, mas quais são os valores de vocês? Eu falei, ai meu Deus. É sobre isso. Perguntou, vocês têm algum tipo de problema de intolerância religiosa? Porque minha religião faz muito parte da minha personalidade. Olha só que legal. A menina tem 20 anos, tá? É sobre isso? Era auxiliar. Ainda é. Beijo pra ela. Então, eu achei incrível, porque é isso. A gente não estava aberto antes a esse tipo de conversa. E eu achei um destaque numa candidata nesse sentido. Porque se ela tá interessada em entrar em um lugar onde ela é aceita por completo, eu também tô interessada em proporcionar espaços que as pessoas fiquem à vontade e sejam... né, estejam sendo entendidas por completo para poder produzir, gente. Esse, basicamente, o final é esse, né? Porque no final do dia, se a pessoa produzir, automaticamente ela tá ajudando a tua empresa a dar lucro. Todo mundo tá ganhando. E também perpassa pelas questões das relações institucionais, né? Onde entra a governança. Eu adoro essa parte, porque eu sempre brinco em todos os lugares que eu passo, né? Quando você entra numa organização, mas pasmem, tem organizações que não têm código de ética de conduta, mas geralmente é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tudo ali igual. Tá escrito numa das cláusulas, é uma coisa que ninguém lê. Então, quando falo com mentor, pessoas mais novas, falo assim, você precisa ler,
Para você entender se de repente acontecer alguma coisa com você, e não só de discriminação, passa por questões de assédio, uma série, né, de que o código de ética e de conduta, ele vai ali te conduzir, inclusive como você vai desenvolver o seu trabalho, o que você tem que entregar, né, uma série de regras internas. E geralmente ele tá escrito que é proibido discriminar, xingar o coleguinha, beliscar. Tá, né? Escrito tá. Mas a gente sabe que a prática nem sempre ela acontece dessa forma. Sim. Mas é importante ter tudo isso desenhado também, que as pessoas tenham essa consciência, porque se de repente acontecer alguma coisa, e aí que caminho, inclusive, a organização vai tomar. Aí as relações institucionais não é só na parte interna, é para a parte externa também. Sim. Poxa, eu vou olhar se meu fornecedor também tem políticas de diversidade, para eu não pensar em depois tem que ter uma gestão de crise. Ou quando você for contratar alguém, você ser entrevistado por essa pessoa e falar, não, nós temos políticas, mas o que acontece, via de regra, a gente sempre acaba atuando na gestão da crise. Por quê? Existem gestores que estão despreparados. Então, recentemente atendi uma empresa que a pessoa foi fazer um processo seletivo, ela saiu de lá e foi fazer um boletim de ocorrência, porque o gestor foi homofóbico. Então, como as pessoas, elas hoje têm mais ciência disso, a maioria das empresas não sabem. Eu posso fazer essa denúncia da empresa no processo seletivo, ou até mesmo na descrição da vaga. Perfeito, às vezes tem vagas que são discriminatórias, né? Muita coisa. E aí, o CNPJ daquela empresa fica disponível lá no Ministério Público do Trabalho. Eu posso entrar ali naquela lista e ver o que está acontecendo naquela empresa. E tem muitas ações trabalhistas. Não quero trabalhar aqui, não. Sim, total. Então, tem todo esse cuidado também. Sim. E que no final do dia já existem várias estatísticas, vários estudos que mostram que se a empresa, que é um ponto importante, né, ela mensurar e ela fizer uma estratégia, óbvio, que comunique com o negócio dela, e dali a algum tempo ela vai criar indicadores para poder mensurar esse resultado, diminui rotatividade, sim, aumenta o engajamento das pessoas colaboradoras, aumenta principalmente as questões de inovação, porque eu consigo ter pessoas diversas, né, olhando vários públicos, minimiza as questões de gestão de crise, principalmente quando a gente está falando em comunicação. Acho muito legal quando a gente faz uma roda e aí quando é o mesmo padrãozinho, né? Eu sou contadora, então eu tenho muitos amigos contadores. Aí fica todo mundo é contador, todos brancos, todos têm o mesmo cargo na empresa. E é engraçado que a criatividade não sai daquele mesmice, sabe? Pois é. Tá faltando diversidade aqui, né? Porque eu acho que esse é o grande pulo, né? A gente ter na nossa equipe pessoas que vão pensar diferente da gente, que têm vivências diferentes e vão trazer, né, ideias diferentes também. E isso que você trouxe da questão da pessoa ter que ter aberto um boletim de ocorrência cai muito na questão da ética, né? Então, nós, contabilidade, contadores, a gente se preocupa muito com essa questão ética, porque a nossa profissão traz uma responsabilidade muito grande, né, dentro do corporativo. E que seja por isso, então, né? Que tragam a diversidade por conta disso, para não evitar problemas éticos. Exato. Problemas, né, nesse sentido de ferir, assim, o princípio de alguém, você tá escancarado ali, seu CNPJ. Sim. Né? E não só isso, né, cara? Eu gosto de números, gente. Por isso que eu escrevi aqui para não errar e não esquecer que nós estamos falando de públicos, que são os públicos que mais movimentam a economia. Então... Isso é bem importante, porque várias conversas que eu tenho, isso não tá claro, sabe? Então, por favor, esclareça. Depois, para quem quiser pesquisar, todas essas informações que eu tô trazendo, tem no site do Instituto Locomotiva, Mackenzie, Deloitte. Eu falo que é só dar um Google em qualquer frase que eu trouxer aqui. É fácil de achar, talvez, esses textos mais completos para que as pessoas entendam. Então, a gente tem hoje que as mulheres... E aqui nós estou trazendo interseccionalidades. Os marcadores sociais movimentam 2 trilhões na nossa economia. Uau. As pessoas com deficiências, 5,2 bilhões. As pessoas negras, 2 trilhões. E as pessoas LGBTs, 555 bilhões.
milhões. Então, gente, a gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro, queridos. Confia. Que a gente vai querer gastar. Confia. A gente vai querer gastar. E além de gastar, eu sempre falo, quando você também pensa nas questões da diversidade, né? Pensando pessoas que têm pontos de partidas diferentes, você também está ajudando a movimentar a economia. Tá ajudando, às vezes, por exemplo, vou trazer caso de pessoas LGBTs, em específico pessoas trans. A gente tem expectativa de vida de pessoas trans hoje no Brasil de até 35 anos. Isso é muito triste, né? Que é muito triste. É um dado que o Brasil já tá lá no ranking já tem uns 14 anos. E eu lembro de um papo que a gente teve e você me trouxe um dado que eu fiquei chocada, que é esse de 35 anos. E além disso, as vagas afirmativas para trans exigem um currículo vasto, um currículo incrível, que assim, não sei de onde essa pessoa vai conseguir tirar, né? Porque é super violentada na sociedade, não tem espaço nenhum. E como que vai exigir um currículo desse? E geralmente são pessoas, né, que evadem muito cedo de casa, porque a gente tem todas essas questões, até que a gente estava aqui antes, né, da sociedade. A sociedade, ela foi conceituada na binariedade, dentro da caixinha, né, do masculino e do feminino. Mas que existem mais caixas além dessas e que precisamos estar preparados para isso. Mas eu tô pensando em empregabilidade, numa expectativa de vida de até 35 anos, porque essas pessoas acabam não saem de casa, né, evadem de casa mais cedo, automaticamente evadem da escola e acabam partindo para a prostituição. E a gente, infelizmente, tem aí vários casos, né, recentes de violência que a gente vê em bares, em uma série de estabelecimentos ainda, justamente por não respeitarem a diferença. Exatamente. Mas que no fim do dia, essa galera aqui, num geralzão, consome 555 bilhões. Então. A gente tem essa questão da heteronormatividade. A gente já parte do princípio que todo mundo é hétero. Exato. E aí, todo mundo é hétero e só eles têm dinheiro. E aí, quando você tá numa grande empresa, numa delas que eu passei, que é, né, extremamente conservadora, a gente tinha lá uma rádio peão, que uma das pessoas lá que era a liderança se trancou no armário porque queria chegar num cargo X e aí tinha toda essa questão estrutural. Precisava, né, ser casado, ter a família de comercial de margarina. E quantas dessas pessoas não existem, né? Quantas dessas pessoas... Ainda, né? Ainda, gente, eu falo pra vocês, fiquei mais de 20 anos corporativo. As pessoas nunca conversavam sobre orientação sexual. E eu só fui ter contato com pessoas trans quando eu migrei pra diversidade e inclusão. Parece que a gente tem que estar no meio da diversidade e inclusão para saber e ter acesso a essas pessoas, né? Se eu for colocar também, né, fazer uma pesquisa, eu trabalhei nesses 20 anos com uma pessoa com deficiência. PCD é muito também. Assim, né, a gente tem as questões do capacitismo. Sim. Trabalhei com várias mulheres, mas assim, todo mundo ali com a carreira, né? Parece que nunca deslancha ali. Porque ainda parece que é um problema para as pessoas, a mulher querer maternar. A gente ainda tem, né, uma estatística muito, muito ruim de que a maioria das mulheres, quando voltam da licença maternidade, são mandadas embora. Pessoas negras, então, posso contar nos dedos. Liderança, então, tive 2 lideranças negras. Eu nunca tive acesso a esses meios corporativos que a gente vive. Realmente é bem difícil. Painéis, né, de eventos. Muito difícil. Referências de locução. E essas pessoas estão por aí. Eu sempre falo pra todo mundo, gente. Pra quem tem dificuldade, eu tenho ali uma rede de relacionamentos profissionais negros, LGBTs, PCDs, que assim, eu falo que não é mais desculpa. O que tem que existir é a intencionalidade. Você tem que buscar de fato, né? Não vai, não vai chegar até você. Você tem que fazer um exercício de ir fazer até, exercício. Né? Quero contratar, já peguei vários casos. Quero contratar uma pessoa trans, X, Y, Z. Mas tem que ter inglês fluente. Aí quando você começa a trazer esses recortes... mas você sabia que a expectativa de vida é tanto? Que as pessoas saem normalmente com 12, 13 anos de casa. Como é que ela vai ter um inglês? Você sabe que só 1% das pessoas brasileiras falam inglês fluente? O inglês vai ser realmente necessário agora, que geralmente é a barreira que mais pedem. Não posso trazer... E aí você desenvolver e falar para aquela pessoa, olha, em tanto tempo eu preciso que você desenvolva o inglês
Até porque ninguém quer passar pano também, né? Ninguém quer passar pano. A ideia é que a gente evolua, assim, né? Exatamente. Ou, assim, realmente vai existir um plano de carreira para que aquela pessoa se desenvolva. Porque tem muito disso também. Quero fazer um programa de aceleração para pessoas negras. Tá, vamos lá conversar. Mas em quanto tempo essas pessoas negras vão ser promovidas? Quem vai promover essas pessoas? Porque só pra colocar também só pra dizer que eu tô fazendo... a sua marca, fazer uma... Eu falei assim, porque senão você que a gente chama, né, tá praticando o diverso washing, tô dizendo que tô fazendo, mas não estou movimentando internamente, porque ter diversidade é ter pessoas diversas em todos os cargos, não somente nos cargos de entrada. Perfeito. Realmente eu vou ter essa intenção. E aí, quando você vai trazendo esses elementos, vou pensar... Um pouquinho mais de conflito. Um pouquinho mais de conflito. Porque realmente tem que existir a intencionalidade, senão as coisas não vão mudar. Eu já ouvi uma frase, eu não sei se você pode me corrigir se estiver errado, mas era... não adianta você chamar as pessoas para a festa, você tem que chamar para sentar ao seu lado e ouvir a história dela, né? Então, eu já ouço muito no mundo corporativo também, do tipo, mas eu não sou preconceituoso, né? Minha avó é assim, eu tenho uma amiga, eu tenho um tio, meu melhor amigo e coisa e tal, e sempre tem esse... Mas eu não sou, né? E assim, até que ponto você tá de fato interessado na vida, né? De pessoas que fogem ali da sua bolha. Perfeito. Né? Do seu padrão de social, né? Então, acho que é esse... eu também tô nesse movimento, né? Sou uma mulher branca que nasci numa família de pessoas brancas e classe média, então... Esse recorte, ele era muito específico, né? E em São Paulo, então, é um recorte onde eu não... De fato, se eu não me esforçar, eu não vou ter acesso, né? Sim. Eu não vou conseguir entender e vestir os sapatos, nem que seja um pouquinho, né? De alguém que tá sofrendo um atravessamento que eu nunca vou ter. Exatamente. Que eu nunca terei, né? Eu sempre digo, né? Eu também gosto de trazer que eu não sou uma mulher negra periférica. Não passei, assim, tantas dificuldades, mas eu fui entender como que funciona essa estrutura. Eu também sou cerimonialista e faço uma oficina de diversidade para uma ONG no Rio de Janeiro, a Inatos. Que legal. Que forma ali alguns jovens aprendizes na região da Vila Isabel. E quando você adentra esses espaços e você consegue já entender, são jovens que eles já são muito conscientes das barreiras que eles vão ter que ultrapassar. A gente tem essa questão que a gente fala, já tem a barreira demográfica. Porque as melhores oportunidades, elas sempre estão ali nos polos ou dentro do centro. E aí, quando gosto de trazer muito a polêmica do home office. Cara, eu realmente preciso que aquela pessoa se desloque 2, 3 horas para desenvolver o trabalho dela. Porque a maioria das pessoas que às vezes não tem essa consciência, elas vão trabalhar de carro. Não vai pegar 2 ônibus, um trem, um metrô. Que custa você tá aqui, presencial, né? Que custa que eu passo 2 horas no busão, posso morrer no busão, posso ser assaltado. Uma série de elementos que essas 2 horas, essa pessoa, ela poderia... sei lá, tá fazendo um curso de inglês online, tá se desenvolvendo, cuidando da saúde. Ou pra mulher que é mãe, ter um tempo maior para cuidar dos filhos. Exatamente. A gente tem essa questão, né, da liderança. Não, a pessoa tem que estar aqui do meu lado. E na pandemia aconteceu comigo o reverso, né? Eu falei, todo mundo em casa agora. E aí, dei toda a estrutura. Perguntei, tá tudo bem? Se tem toda a estrutura? Não, tenho sim, pode deixar. Tinha um rapaz que era super tímido, assim, falava muito pouco. Não, pode deixar, eu tenho sim. Aí eu falei, não, eu vou levar pra você uma cadeira. Vou na sua casa levar. Ele ficou super constrangido em passar o endereço, mas eu insisti. Quando eu cheguei lá, o meu carro não entrava na rua dele. Ele falou, não, Carol, deixa, depois eu vejo de pegar e não sei o quê. E aí eu fui ver que ele morava com mais 12 pessoas na casa dele. E ele não conseguia participar da reunião porque não tinha espaço na casa dele. E aí que eu fui me ligar de quem eu estava trabalhando. Nunca nem tinha perguntado para ele com quantas pessoas ele morava. Então, é uma sensibilidade que a gente deixa passar no dia a dia. E não pode, gente, não pode. Não pode, porque somos seres humanos trabalhando com outras pessoas. E aí você deixar esse tipo de informação passar. Nessa época eu também descobri que uma das minhas colaboradoras... ela tinha sido adotada e estava num processo de descobrir ali a mãe.
biológica e tava sofrendo bastante. Aí foi num papo informal que eu peguei isso. Falei, cara, eu não faço a menor ideia do que você passa na sua vida. Vamos conversar mais, vamos entender melhor, porque aí a gente começa a trabalhar de fato juntos, Sim. né? Eu entrego o que eu posso, você entrega o que você pode e a gente vai fazer o nosso melhor. Né? Agora, não conhecendo as pessoas e não entendendo melhor os atravessamentos delas, Sim. acho que é impossível a gente trabalhar bem. E aí fica nessa rotatividade, né? Não fica autêntico, né? O trabalho não é mais autêntico, Não, você fica ali não só fica. Passando aquela imagem, né? Exatamente. E quando... eu gosto muito de trazer para esses jovens, né? Agora no Despertar, eu tô mentorando uma menina de 16 anos, Nossa, que é novinha, de uma das periferias aqui de São Paulo. E o nosso primeiro bate-papo foi semana passada e eu fui tentando colher alguns elementos dela. Ela ainda tava tímida e tal. E aí, a hora que faltavam uns minutos para terminar, ela me pediu para eu contar a minha história para ela, né? E eu fui trazendo algumas questões da minha história, trouxe para ela assim, olha, eu não posso te dizer, passei algumas dificuldades por conta que minha mãe sofreu um acidente, ficou paraplégica e depois meu pai faleceu. Eu era muito jovem, mas eu falei para ela, mas todo esse processo me fez adquirir algumas habilidades, que é o que a gente brinca, principalmente quando a gente fala de inovação e criatividade. Uhum. Quem vai ter mais inovação é a criatividade, né? Gosto de brincar que eu tenho alguns amigos que engatinharam no tapete, ou aquela pessoa que já nasceu dentro do perrengue, que geralmente a menina muito nova já cuida do irmão mais novo, já fala. Aí geralmente as mulheres pretas já são lideranças, porque desde muito nova já olha o irmão novo, já organiza a casa, e aí tem que ter a gestão do tempo, porque tem que tomar banho, dar comida, ainda tem que ir pra escola. Estudar. Aí geralmente tem pessoas que vivem, né, em lugares de situação de vulnerabilidade, passa perrengue quando chove. A gente tá em um momento de questões climáticas terríveis. Sim. Graças a Deus a gente tem o nosso teto, mas a maioria das pessoas, né, com esse problema. Brasileiras, principalmente as pessoas negras, não tem essa estrutura. Sim. Sanidade, enfim, é complicado, né? Porque daí ela vai gerar uma nova forma de viver mais criativa. Exatamente. E a gente fala que a minha cabeça, inclusive, todo dia se deixar, eu quero achar alguma coisa nova para fazer. Sim. Aí quando eu fui trazendo essas percepções para ela, e ela ainda brincou comigo numa das perguntas que eu fiz, que ela falou, eu queria só estudar. Aí eu falei assim, então, gata, isso não é uma opção. Sinto muito, mas não é uma opção. Eu vou entregar a minha idade aqui, vou fazer 43, eu continuo estudando até hoje. Na verdade, estudar você vai estudar pro resto da vida. Você vai estudar o resto da vida. E aí, quando ela trouxe que ela foi tentar trabalhar em um lugar X e que ela viu que era muito custoso, porque acordava muito cedo, chegava tarde. Eu falei assim, então, mas essa vai ser a nossa rotina, não tem outro jeito, não. Mas que bom que tem já a lucidez de que talvez esses desafios vão gerar mais criatividade, vão gerar mais resiliência, né? Exatamente. Então, também, já que não tem outro caminho, vamos levar esse caminho num bom humor, né? E geralmente o que eu trago nas mentorias é justamente a gente se autoconhecer, porque a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Eu brinco com todo mundo. Falo, gente, eu queria ter tido uma Danúbia quando eu tinha lá 15, 16 anos. Pra me dar um direcionamento, tanto de carreira quanto financeiro. Sim. Porque eu sempre brinco, né? Se a gente deixa lá na música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, e realmente a vida vai levando, só que chega um momento que você tem que recalcular a rota. Sim. E aí é nesse momento que você fala, poxa, eu vou precisar de uma estratégia. E na nossa sociedade, pra onde essa vida tá levando a gente, pra onde essa vida tá levando. Esse é o ponto. Exato. Aproveitando esse gancho, a gente tá falando aqui pra um público que interessa em trazer a diversidade e inclusão pra dentro das empresas, que busca enxergar tendências do mercado, vamos se dizer assim. E aí eu queria ajudar, né, a trazer algumas ideias de como que seriam os principais passos, os primeiros passos, assim, para trazer essa diversidade e inclusão para dentro dos nossos escritórios, para dentro das nossas empresas. A gente trouxe alguns exemplos aqui, mas queria explorar cada vez mais, porque parece que às vezes é uma coisa muito longe, né? Exato. Nossa, acho que eu não vou vestir essa bandeira porque tá muito longe de mim. E aí, como que a gente pode trazer isso no papel, num passo inicial, assim? Eu falo que, primeiro é ter intencionalidade, óbvio, de alguma forma que converse com o seu negócio. Porque quando a gente não faz esse estudo, realmente fica parecendo que é algo muito distante.
que a gente pode estar falando de um escritório pequeno, tanto de um escritório Sim. maior, é entender assim, poxa, qual é a população que eu tenho? Legal. Como que eu estou comunicando com os meus clientes? Que eu falo que a diversidade às vezes não é só ter dentro, mas assim, por que talvez esse público não chegue até mim? Ótimo. Será que eu tenho uma representatividade para atender? Porque a gente, em alguns momentos, sente falta disso. Sim. Aí, lembrando que a gente está falando hoje que a maioria das pessoas negras no Brasil são pessoas empreendedoras. Olha só. A gente ainda brincou, né, desse recorte. Eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas desse recorte, sendo a maioria de pessoas empreendedoras, ainda a maioria são mulheres. Geralmente começam a empreender. Que não teve uma oportunidade, talvez, no mercado. E vai por duas situações. Ou empreendem por necessidade, porque não conseguem a oportunidade no mercado. E tem aqueles exemplos que eu falo que são alguns como os meus, porque passaram por um processo de racismo no corporativo e não querem mais voltar para aquele local. Entendi. Mas aí a gente ainda tem pessoas, né? Agora também mentorando mulheres, inclusive, mas a maioria também da turma eram mulheres negras, que eu fiz ontem e anteontem. Uhum. Às vezes nem pensam no processo da formalização. Puxa. Porque a informação não chega. Entendi. Aí eu falo o quanto de oportunidade existe. Porque nós contadores, né? Por que todo contador não tem ali, talvez, um espaço para formalizar novos empreendedores de periferia, algo nesse sentido, na Reafro, né? Por exemplo, que eu faço parte do time de comunicação, a todo momento nós comunicamos, principalmente para os novos associados, que a gente dá essa orientação da formalização. Uhum. Que eu sempre gosto de pensar que todo mundo um dia vai ser de médio para grande, né? Não vai ficar ali só no pequeno negócio. E aí essas pessoas precisam estar preparadas para tal. Legal. A formalização é um processo. A gente falou também de talvez trazer espaços no seu próprio local, né? Porque antes de a gente entrar nisso, tem muita gente que me procura e fala assim, cara, mas eu vou ter que mandar todo mundo embora? Mas assim, eu sou um homem branco, como é que eu vou fazer? Eu sou dono da minha própria empresa, eu vou me demitir? Né? Não precisa, né? Não tem necessidade de mandar ninguém embora. Calma aí, vamos de outros lados. Vamos ser criativos e abrir um pouquinho a cabeça e fazer de outras formas, né? A gente pode pensar na questão do impacto social, que é o que tem se falado muito, pensar o que você pode fazer, por exemplo, dentro da comunidade ao seu entorno. Perfeito. Sempre vai ter alguém que vai precisar, tá, gente? Isso eu tenho certeza. Poxa, será que eu não posso achar alguma pessoa que já tá lá num projeto social do bairro? Ou sempre tem aquela pessoa, né, que é a liderança da comunidade, fala assim, poxa, eu quero contribuir, quero trazer aqui a oportunidade de falar sobre, sei lá, formalização, trazer agora, a questão, imposto de renda a importância chegando, né? de declarar o imposto de renda. Existe uma série de... Falo que existe uma série de ações que podem ser feitas. Sim. Tudo isso, quando você comunica, também comunica de uma forma certa, mas tá trazendo esse impacto social, sempre brinco, ele é bem visto pela sociedade e automaticamente as pessoas daquele entorno vão começar a te procurar. Nada como... Isso é uma chavinha comercial. É uma chavinha comercial. Né? Se você quer ter mais clientes, vá fazer um voluntariado, talvez, em alguma comunidade. Sim, conhecer. Né? Eu falo que, gente, tem... e esse ano, como tá tendo muito editais, tem vários locais que as pessoas podem contribuir enquanto mentora de carreiras, mentora na parte de vendas, mentora nessa parte de formalização. E é muito... Eu falo que é muito gratificante. Eu falo que, para mim, hoje... É a forma como eu devolvo para a sociedade as vantagens que eu tive. Perfeito. Enquanto uma pessoa negra, que não é o mesmo lugar da maioria das pessoas negras no Brasil. Uhum. Para mim é gratificante. Ontem eu estava lá com as meninas ali na Nova Cachoeirinha. E acabou a energia e tinham 4 mulheres na sala. Eu fiquei ali batendo papo com elas, porque tinha a turma do online. E depois a gente vai ter que fazer um movimento 100% online. E aí eu entrei rapidinho no meu LinkedIn e tinha uma menina que falou assim, eu não acredito que era você que ia dar aula, porque senão eu tinha ido aí. Eu falei assim, meu Deus, eu olhei e falei assim, gente, eu nem sei quem é essa pessoa. Tô ficando famosa. Tô ficando famosinha, mas o tamanho do impacto que isso gera. E o que você inspira, né, Dan? Acho que o que a gente não espera, já sou nova também, tô aí fazendo meus movimentos, mas o que eu nunca espero é quando alguém chega e fala assim, cara, me inspira em você, continua. Exatamente. Isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente faz movimentos muito pequenos, sem essa expectativa.
E aí, ver alguém te falar né, que você se inspira, né? Que se inspira em você, eu acho que é algo que motiva a gente. Então, pessoas, falem sim pra Dananda que elas se inspirem, que ela está inspirando a gente, porque ela é uma inspiração pra mim. Eu vejo o quanto é legal a gente poder contribuir, poder compartilhar esse tipo de informação. Né? E ontem, inclusive, uma das meninas que eu mentorei já tem um tempo... E sempre tem umas que geralmente mandam mensagem e tal, que sempre falam, poxa, eu continuo aqui, precisar de alguma coisa, mas me fala como que tá evoluindo, que evoluiu e tal. Foi uma mentoria voluntária também, e ela me mandou ontem, assim, toda feliz. Nossa, Deus, sabe aquele curso que eu fiz? Aí eu vi que você agora tá num outro projeto, aí lembrei de compartilhar contigo. Olha só, já terminei, agora tô fazendo outra coisa, e as coisas estão caminhando. Porque ela falou que pra ela a realização dela era comprar o carro pra poder ir pra praia. E aí eu falei, cara, quando você comprar o carro, você me avisa, porque eu quero ir pra praia contigo. Vamos estourar uma champanhe nessa praia aí. Então, e às vezes realmente é o que você falou, às vezes a gente não tem nem noção mesmo do impacto que a gente causa, né? Que as pessoas, pouquíssimas pessoas vão falar. Eu, como sou muito ativa nas redes sociais, mas vira e mexe, tem uma e outra que me manda um direct, ou quem tem meu celular, e falo que nem sempre todo dia a gente acorda legal, né? Mas às vezes é gostoso você acordar de manhã e falar, poxa, lembrei do negócio aqui que você falou, você postou um negócio que eu queria desistir, mas não vou desistir. Eu falei, caramba. Isso. Muito legal. Só que isso é o mais gratificante. Você merece. E aí a DI, né, a Diversidade e Inclusão, ela conversa um pouco com a SD, né? Que a gente fala e tem falado, ficou popular aí esse terminho agora. E eu acho que tanto a diversidade quanto o ESG é essa coisa que parece distante. Que parece que como não é lei, como não tem uma regra específica, a gente vai lidar com isso mais pra frente. Você é especialista também, né, em ESG, traz esses temas. E aí, como é que a gente pode conversar com esses dois temas dentro de um escritório de contabilidade, por exemplo, dentro de uma empresa, sem ser tão distante assim? Eu lembro que quando começou o papo de sustentabilidade, o pessoal, nossa, acabou, agora eu vou ter que jogar todos os papéis fora, acabou a impressora, esses copos de plástico não pode mais, e aí querendo fazer uma revolução, só que não é só isso, né? Não, muita coisa. Abrange vários temas, né? Então, como que a gente pode trazer esses dois temas para dentro do nosso escritório, para dentro da sua empresa? E, inclusive, a sustentabilidade, ela perpassa pelo olhar da perpetuação do teu negócio, né? Continuidade dele. E não só isso, a gente está falando hoje muito mais ainda, que não existe mesmo, mas está chegando próximo de ter essa legislação específica, mas para as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Então, até 2026, as empresas que estão ali, elas vão ter que realmente apresentar alguns indicadores de que tenha mulheres, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência ou pessoas negras em cargos de alta liderança. Não é só em cargos, só ter a representatividade em cargos de liderança. É óbvio, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais. As questões de sustentabilidade, e aí, óbvio, também depende do setor da empresa, como que ela descarta os resíduos dela, e uma série de elementos a partir de 2027. Já tem aí uma diretriz dentro da Bolsa de Valores. E aí, só para as pessoas entenderem um pouquinho, né? O que isso impacta para essas empresas? Impacta na sustentabilidade do negócio dela, vamos dizer assim. A gente tem o G da governança, mas falo que a governança só organiza, né? Organiza, mas aí, dependendo do tamanho da empresa, também tem as questões fiscais e etc. E aí, essas empresas, elas têm um valor de mercado. Certo. Então, a partir desses indicadores, é que a Bolsa de Valores determina o valor de mercado dela. Então, se mexer no dinheiro, agora vai mexer. Sim, mexer no bolso funciona. E o que isso impacta para os médios e os pequenos? É o que a gente falou dos stakeholders, né? Que é a cadeia ali que movimenta toda a nossa economia. Então, se de repente você, sei lá, vai participar de uma licitação, poxa, tô vendo ali oportunidade do meu escritório assessorar uma determinada empresa. Essa empresa, ela não vai querer ter problema contigo. O que vai acontecer? Ela vai te perguntar sobre esses indicadores, vai fazer esse checklist. E a sustentabilidade, para quem é o pequeno e para quem é o médio, dependendo, né, do setor da atividade, eu falo que são coisas
pequenas que a gente pode fazer. Eu falo que eu também fui estudar um pouco mais sustentabilidade, que não é a minha praia, né? A parte do ambiental. Mas que a gente, enquanto pessoa, pode fazer muita coisa. Começando dentro de casa, separando os resíduos. Usando mais copo de vidro do que plástico. Eu aprendi agora a andar com a minha garrafinha. Pra não usar mais plástico. E às vezes tem lugares que você vai e nem copo de plástico tem mais. Se você não tiver sua garrafinha, você não bebe sua água. E é sobre isso. Lide com isso. Lide com isso. Sim. Alguns restaurantes já mudaram. A gente quase não tem mais nada de plástico. É tudo papelão. Agora os canudos, né? A gente tem vindo com outras formas de... E aí eu lembro que há algum tempo atrás, uma das empresas que eu trabalhei, eu recebi um canudo de alumínio. Eu falei, mas por que eu vou andar com isso? Eu falei, preciso voltar a andar com ele, que de vez em quando eu esqueço. Total. Porque faz parte de todo o processo também. Sim. No nosso escritório, por exemplo, a impressão desnecessária de fato, né? Exato. E também toda a cadeia, né? Da onde a gente está comprando os nossos descartáveis, da onde eles vêm, né, para onde eles estão indo. Então, eu acho que entender toda a cadeia também de produtos que a gente trabalha, Sim. né? Os equipamentos em que nem vinho Salton a gente sempre comprava, né? Agora a gente evita. Então, é o tipo de coisa que acho que estudar, né? Os nossos fornecedores, os nossos clientes também, para evitar esse tipo de constrangimento, assim, né? Caso a gente descubra algo que não faz sentido, né, dentro dos nossos fornecedores. E que isso impacta também quando a gente fala da comunidade que está ao nosso redor. Sim. E aí depois, quando a gente vai entendendo um pouquinho desse mecanismo, o porquê que geralmente as indústrias químicas, automaticamente, elas já fazem alguma coisa para a comunidade que ela está inserida. Porque ela já sabe do impacto ambiental que ela gera ali. Então, ela tenta minimizar... Não é boazinha. Não. Ela tenta minimizar de uma outra forma. Entendi. Geralmente ajudando a comunidade na escola, fazendo oficinas e uma série de outras ações. Que tá tirando recurso de outro lugar. Tá tirando recurso de outro lugar, exatamente. Mas aí é muito mais também pensando na sustentabilidade do teu negócio. Porque é um movimento de mercado. Aí lembrando, mais uma vez, né, que somos CPFs dentro do CNPJ. Sim. Se eu não comunicar de uma forma legal, se aquela pessoa entender que aquele lugar não é um lugar legal para eu trabalhar... Ontem tinha umas duas meninas lá que eram da geração Z comigo, assim, da Nube. Eu tive experiências horríveis corporativo, não volto. Meninas com 22, 23 anos, eu vou empreender. Ainda bem pra nós como compradores, mas assim, lamento muito, mas né? Porque é preocupante, sim. né, dentro de uma pesquisa básica, duas já... É muito preocupante, a minha experiência não foi legal, então... eu falo muito também, né, de experiência do cliente, mas o do cliente externo a gente sempre pensa, mas e o teu cliente interno? Como que é esse onboarding do cliente, do funcionário, né? Como que é esse acolhimento durante o dia? Exato. Quais clientes esse funcionário também está, né, relacionando, né? Que tipo de saúde mental ali tem, né? Porque tem aqueles clientes que gritam e desligam o telefone na cara. Então, assim, é o seu colaborador lidando com esse estresse, né? É o seu colaborador lidando com o dia a dia, com esse transporte que às vezes não é tão fácil. Então, a gente não tem essa visão, né? Não temos. Eu já atendi algumas empresas que são fornecedoras de grandes empresas e que passaram por uma gestão de crise. O grande só falou pra ele, só resolve, senão você tá fora. Sim. Mas aí, quanto que isso impacta no negócio dele? Pra um deles, eu perguntei, tá? Se tu perder ele, o que acontece? Da Nobel eu quebro. Fecha a empresa. Aí eu falo pra fazer gestão de crise é mais caro, porque dá mais trabalho. Sim. Que eu poderia ter feito preventivo. Lá atrás. Mas agora a gente tem que resolver o BO. Agora a gente tem que resolver um outro problema. Sim. E perpassa por muitas coisas. Em comunicar, preparar as pessoas colaboradoras. Mesmo que seja um movimento pequeno. A forma como você atende as pessoas. Poxa, Danúbio, eu tenho dúvida. Principalmente quem faz atendimento ao telefone. Às vezes o tom de voz, né? Tá. Se é uma voz mais grave, uma voz mais fina. Gente, pergunta o nome. Perfeito. Resolve Pergunta o problema, como eu posso te chamar. Como eu posso te chamar. Né? Não tem problema em você ser solícito e curioso, Sim. né? E interessado pela vida do outro, né? O problema é você pressupor que já sabe de tudo. Colocar dentro da caixinha. Exato. Só porque tem voz grossa é garota, só porque tem voz fina é mulher. Ou às vezes tem nomes, né? Que podem ser tanto para homens quanto para mulheres.
Aí a gente cai numa máxima de, na maioria das vezes, a gente erra. Sim, mas tudo bem também, né? Se corrigindo, Sim, né? Sendo interessado. Exatamente. Acho que esse que é o ponto, né? E eu falo também que eu aprendo muito com a geração de vocês, porque tem as pessoas que já não estão, né? Não são dessa caixinha e elas já se autodenominam, já se autodescrevem, que é pra você não errar. Total. Como a gente fez um pouco aqui, como né? a gente fez um pouco aqui, a gente só não falou dos pronomes, mas já tem de pessoas que são não binárias, e para não gerar aquela dúvida, né, e aí transita um pouco em relação à vestimenta, porque até de olhar a gente já determina, a gente não adianta, é o nosso viés inconsciente, né? A gente já faz esse preconceito. A gente já faz o preconceito se é masculino, se é feminino, aí tem uma aparência mais masculinizada, mas se tivesse com uma roupa colorida igual da Danúbia, você já assim, já não sei como eu pensa chamo. Já a sexualidade dessa pessoa, já pensa tudo, já gente, pensa não adianta. gênero. O nosso cérebro, ele faz esse trabalho mental. Mas aí essas pessoas já vieram, eu sou fulana de tal, sou uma pessoa não binária, tendo pelos pronomes ela dela. Eu assim, ufa. Já me resolveu aqui. É mais bonito a gente perguntar do que tentar adivinhar, pra não cair no erro. Então é isso. E pra quem tá dentro das organizações, para quem pensa em contratar, sair um pouquinho mesmo dessas caixinhas. Eu sempre falo que é buscar pessoas para seguir, para ouvir outros pontos de partida. Gente, eu leio muita coisa até hoje. Não só... Observe, a gente fala muito daquele teste do pescoço, o teste do pescoço. Observe quem tá ao seu lado, se você está consumindo, né, conteúdos de pessoas. Conteúdo, porque isso nos ajuda, no final do dia, a sair da nossa caixinha, né? Eu falo que eu li, já tem um tempo, um livro que chama Vidas Trans, que conta a história de 4 pessoas, mais de orientação. São pessoas consideradas trans, mas cada uma com uma orientação sexual diferente. Assim, gente, vou deixar como dica. Boa. Aquilo abriu, assim, as minhas caixas que você fala... Rapaz, é muita coisa pra gente aprender. Sair dessa caixinha do masculino e do feminino e da heterossexualidade. Perfeito. Já fica a dica, então, do episódio. Já fica a dica. Repete, por favor. Chama Vidas Trans. Vidas Trans. Tá super baratinho na Amazon, que eu comprei esses dias pra dar de presente. Ah, que legal. Já fica a dica do episódio. Adorei. Dan, a gente já tá nos nossos minutos finais. Infelizmente, falamos muito. Ainda tem tanta coisa pra conversar, mas enfim, Dan, vou te trazer mais uma vez aqui. Por favor. E aí me dá seus insights finais, assim, do que a gente pode trazer, de fato, para o nosso dia a dia, né? Coisas que a gente já falou aqui. Mas deixa sua mensagem final, porque sua voz é muito importante, a gente quer te ouvir. Obrigada. Gente, eu sempre digo que trazer a diversidade de tudo o que nós falamos aqui, primeiro, a gente fazer o teste do pescoço mesmo, entender se estamos ali lidando com a diversidade. Segundo ponto, pensar no impacto que você está trazendo para essas pessoas, mas não só para as pessoas, né? Eu sempre falo que todo mundo que constitui uma empresa, essa pessoa, ela faz lá um contrato social. Ótimo. Então, dentro daquele contrato social, está dizendo o que essa empresa vai trazer para a sociedade. Se é um produto ou é um serviço, mas que ela também tem essa obrigação de impactar, né? Qual é o objeto. Nasceu para quê? Mas essa empresa, ela também tem essa obrigação social com a comunidade que ela está inserida e com as pessoas que ela vai contratar enquanto pessoas colaboradoras. E que diversidade, sim, traz lucro, precisa ser alinhado à estratégia da empresa, também para a empresa não se frustrar. E eu sempre digo que é continuar buscando conhecimento. Não sou dona de toda a verdade, tem muitas pessoas incríveis que dialogam sobre todas as pautas e no dia a dia vão trazendo esses insights. E seguir pessoas diversas, que eu falo que é assim que a gente aprende e a gente sai da nossa caixinha. Não, ótimo. Obrigada. Sigam a Dan, fala o seu Instagram. Falo. No Instagram, tô como Danúbia Silva, com acento no, ou @Danúbia7. E no LinkedIn, que é onde eu gosto de comunicar as coisas um pouco mais densas, com estatísticas e tal, Danúbia, com acento no também, Silva. Ótimo, sigam a Dan. Eu a conheci já tem 1 ano, acho. E desde então só venho aprendendo, só venho enriquecendo meu vocabulário, minha mente, minha criatividade vem crescendo e eu venho encontrando, né? Me encontrando nesses assuntos também. Então, muito obrigado pela sua generosidade toda de trazer os dados. E espero te ver mais vezes. Eu que agradeço, Carol. Volto com muito prazer. Então tá Até bom. mais. Beijo, pessoal. Beijo, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até mais.